1999, Anne Miller, ex-enfermeira nascida em Nova York, morreu aos 90 anos, tendo vivido 57 anos a mais do que deveria. Em 1942, quando tinha 33 anos, Miller sofreu um aborto. Ela então desenvolveu uma infecção estreptocócica que a deixou à beira da morte num leito de hospital em Connecticut. Quando a temperatura de Miller se aproximou dos 42 graus, seu médico pediu à família permissão para uma medida drástica, numa tentativa de salvar sua vida. O médico queria testar um novo medicamento, nunca testado em paciente algum, que vinha sendo desenvolvido por uma empresa farmacêutica de Nova Jersey, a penicilina. Miller estava delirando de febre havia um mês, quando, às 13h30 da tarde de 14 de março, recebeu a injeção de uma colher de chá do remédio, metade de todo o antibiótico que havia no mundo. Às 7h30 da noite sua febre tinha baixado e sua doença se estabilizara. Alguns dias depois, já estava plenamente recuperada. A vida de Anne Miller foi a primeira a ser salva pelos antibióticos. Desde então, os antibióticos impediram a morte de milhões e milhões de pessoas, começando pelos soldados da Segunda Guerra Mundial feridos nas praias da Normandia no dia D, em 1944. À medida que os relatos das recuperações milagrosas alcançavam o público, a demanda pelo medicamento cresceu. Em março de 1945, o ritmo da produção da penicilina se acelerara e nos Estados Unidos, qualquer pessoa podia comprar um tratamento completo na farmácia local. Em 1949, o preço caíra de $20 por 100 mil unidades de penicilina para apenas 10 centavos. Nos 65 anos desde então, outras 20 variedades de antibióticos foram desenvolvidas, cada uma combatendo as bactérias de forma diferente. Entre 1954 e 2005, a produção de antibióticos nos Estados Unidos disparou, passando de 900 toneladas anuais para 23 mil toneladas. Essas drogas maravilhosas mudaram o modo como vivemos e morremos. Sua invenção é um dos maiores triunfos da humanidade, impedindo o sofrimento e a morte nas mãos de nosso mais velho e mortal inimigo. É difícil imaginar agora, mas os antibióticos já foram considerados um remédio milagroso. Seu uso estava reservado para os casos mais desesperadores, e literalmente salvava vidas. Agora, para o bem ou para o mal, seu uso é pandêmico. Eu desafio a encontrar um único adulto num país desenvolvido que não tenha tomado antibiótico ao menos uma vez na vida. Na Grã-Bretanha, as mulheres fazem, em média, 70 tratamentos com antibióticos no decorrer da vida. 70? Isso não está muito longe de um tratamento por ano. O homem médio, talvez por sua relutância em ir ao médico ou devido a diferenças em seu sistema imunológico, passa por 50 tratamentos. Na Europa, 40% das pessoas tomaram antibióticos nos últimos 12 meses. Na Itália, a cifra é de 57%, equilibrada por proporções menores na Suécia, 22%. Os americanos empatam com os italianos, cerca de 2,5% deles estão tomando antibióticos em um dado momento. Na verdade, encontrar uma criança com menos de 2 anos que já não tenha tomado antibiótico se mostrará uma tarefa difícil. Cerca de 1/3 das crianças recebem antibióticos aos 6 meses, e esse número aumenta para quase metade com 1 ano, e 3/4 com 2 anos. Aos 18 anos, as pessoas nos países desenvolvidos já terão feito de 10 a 20 tratamentos com antibióticos em média. Cerca de 1/3 de todos os antibióticos prescritos por médicos são consumidos por crianças. Nos Estados Unidos, há uma taxa anual de 900 tratamentos com antibiótico para cada 1.000 crianças. As crianças espanholas tomam assustadoras 1.600 séries de antibioticoterapia por cada 1.000 crianças ao ano. Cerca de metade dessas prescrições infantis são indicadas para infecções do ouvido, às quais as crianças pequenas estão particularmente propensas. O pequeno canal que liga o ouvido à garganta, aquele que entope com a mudança de pressão, é quase horizontal nos bebês e vai se inclinando com a idade. Por isso, nas crianças, o catarro não é tão facilmente drenado para a garganta, e o canal tende a entupir com detritos. Crianças que chupam chupeta têm uma chance 2 vezes maior de contrair infecções no ouvido, ou seja, quase todas. Essas infecções são levadas a sério pelos médicos graças a 2 riscos, ambos bem pequenos. O primeiro é que crianças com infecções repetidas podem ter dificuldade de audição, numa idade crucial para aprenderem a falar. E o segundo é que essas infecções podem se agravar caso penetrem mais fundo e afetem o osso mastoide atrás do ouvido. Conhecida como mastoidite, essa infecção bacteriana pode causar danos permanentes à audição ou mesmo levar à morte. Embora sejam ínfimos, esses 2 riscos são suficientes para persuadirem muitos médicos a adotarem a abordagem que consideram mais segura. Como seria fácil prever, nem todo esse consumo de remédios é estritamente necessário. O Instituto de Saúde Pública norte-americano, o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças, estima que metade dos antibióticos prescritos no país são desnecessários ou inapropriados. Muitas dessas prescrições são feitas para pessoas que estão passando por um resfriado ou gripe, desesperados por uma cura, e concedidas por médicos exaustos demais para lhes negar algo que possa acalmá-los. Isso sem mencionar que tanto resfriados quanto gripe são causados não por bactérias, mas por vírus que não são afetados por antibióticos, ou que a maioria dos resfriados desaparece sozinho em dias ou semanas sem grandes consequências. Com o agravamento gradual do problema da resistência aos antibióticos, a pressão recai sobre os médicos para que se tornem mais sensatos em seus hábitos de prescrição. Há muito que melhorar. Nos Estados Unidos, em 1998, 3/4 de todos os antibióticos prescritos pelos clínicos gerais foram indicados para 5 tipos de infecções respiratórias: infecções do ouvido, sinusite e faringite, garganta inflamada, bronquite e infecções do trato respiratório superior, ITIS. Dos 25 milhões de pessoas que procuraram um médico para tratar alguma ITIS, 30% delas receberam antibióticos. Não é tão ruim, você pode pensar, até perceber que apenas 5% dessas infecções são causadas por bactérias. O mesmo vale para gargantas inflamadas. 14 milhões de pessoas foram diagnosticadas com faringite, e 62% receberam antibióticos. Somente 10% das infecções eram bacterianas. No todo, cerca de 55% das prescrições de antibióticos naquele ano foram desnecessárias. Como guardiões dos produtos farmacêuticos, parece que a responsabilidade pelo uso excessivo de antibióticos em última análise acaba recaindo sobre os médicos, mas a ignorância dos pacientes pode representar uma pressão esmagadora. Numa pesquisa realizada em toda a Europa, em 2009, com 27 mil participantes, 53% acreditavam falsamente que os antibióticos matavam vírus, e 47% acreditavam que fossem eficazes contra resfriados e gripe, que são causados por vírus. Para muitos médicos, o medo de mandar um paciente doente embora de mãos abanando, correndo o risco de voltar depois com uma complicação grave de uma infecção bacteriana, é suficiente para persuadi-los a prescrever antibióticos como medida de segurança.
Sobretudo os bebês podem ser assustadores para um médico inexperiente. Podem estar chorando porque querem carinho ou porque estão com muita dor. Podem estar quietos e indiferentes graças a algum remédio que provoca sonolência ou por estarem gravemente doentes. Para um médico jovem, o seguro morreu de velho. Mas será que vale a pena? Em alguns casos, vale. Infecções do tórax, por exemplo, muitas vezes acabam se transformando em pneumonia, especialmente em pessoas mais velhas. Para cada idoso com sintomas a quem um tratamento com antibióticos vai evitar uma pneumonia, cerca de 40 pessoas terão sido tratadas sem qualquer benefício. Mas em várias outras doenças os antibióticos são desperdiçados em muitos pacientes para impedir uma complicação grave em apenas um. Mais de 4.000 pessoas com a garganta inflamada e infecções do trato respiratório superior receberão antibióticos sem motivo, para evitar complicações que atingiriam apenas um paciente. O risco é ainda menor para crianças com infecções no ouvido. Estima-se que cerca de 50.000 crianças precisem ser tratadas com antibióticos para impedir um único caso de mastoidite. Mesmo assim, a maioria das crianças que chega a desenvolver mastoidite se recupera sem problemas, e o risco é de cerca de uma morte em 10 milhões. A resistência aos antibióticos que se desenvolve como resultado do tratamento de todas essas crianças é sem dúvida mais perigosa à saúde pública que o risco ínfimo da própria infecção. Está claro que nos países desenvolvidos tomamos grandes quantidades de antibióticos, na maioria das vezes desnecessários. O contraste com o uso desses medicamentos no mundo em desenvolvimento, onde doenças infecciosas ainda são comuns e eles são capazes de salvar vidas, foi vivamente ilustrado numa entrevista da Rádio 4 da BBC com o professor Chris Butler, médico de família e professor de atenção primária à saúde na Universidade de Cardiff, no país de Gales. Ele diz: antes de vir para o Reino Unido eu trabalhava num grande hospital rural na África do Sul, onde o fardo das doenças infecciosas era pesado, e pessoas normalmente aptas e saudáveis chegavam com pneumonia e meningite em grande quantidade. Elas estavam à beira da morte, e se ministrássemos o antibiótico certo em tempo hábil, em poucos dias costumavam se pôr de pé e sair andando. Estávamos fazendo os mortos se levantarem e caminharem com o milagre dos antibióticos. Quando vim para o Reino Unido, comecei a trabalhar como clínico geral. Aqui, estávamos usando os mesmos antibióticos que haviam salvado tantas vidas na África do Sul, mas para tratar o que eram efetivamente apenas crianças com narizes correndo. Então, por que não tomar antibióticos a si mesmo? Que dano poderiam causar? A preocupação de Butler com o uso desses remédios para tranquilizar pacientes ligeiramente doentes se baseia sobretudo no desenvolvimento da resistência aos antibióticos. Ele, como muitos outros cientistas e médicos, prevê que logo chegaremos a uma era pós-antibióticos, bem parecida com a era pré-antibióticos, em que as cirurgias representavam um alto risco de vida. E até os menores ferimentos podiam matar. Essa previsão é tão antiga quanto os próprios antibióticos. Sir Alexander Fleming, após descobrir a penicilina, alertou repetidas vezes que usar uma dose pequena demais, por um tempo curto demais ou sem um bom motivo, iria provocar a resistência aos antibióticos. Ele estava certo. Vez por outra, as bactérias desenvolvem resistência aos antibióticos. As primeiras resistentes à penicilina foram descobertas poucos anos após seu lançamento. É simples assim, os indivíduos suscetíveis morrem, deixando para trás aqueles que por acaso têm uma mutação que os torne resistentes. Então as bactérias resistentes se reproduzem, dando origem a toda uma população imune ao antibiótico. Na década de 1950, a Staphylococcus aureus se tornou resistente à penicilina. Alguns membros dessa espécie tinham um gene que produzia uma enzima chamada penicilinase, que quebra a penicilina, tornando-a inócua. Como todas as bactérias sem esse gene eram mortas, aquelas que o possuíam logo se tornaram dominantes. Em 1959, um antibiótico novo, a mexicilina, foi lançado no Reino Unido para tratar as infecções de Staph aureus resistentes à penicilina. Mas apenas 3 meses depois, uma nova cepa dessa espécie surgiu num hospital em Kettering. Resistente não apenas à penicilina, mas à mexicilina também. Ela é agora conhecida como Staphylococcus aureus resistente à mexicilina, SAR. Essa infecção mata dezenas ou centenas de milhares de pessoas por ano, e não é a única bactéria resistente a antibióticos. As consequências são não apenas sociais, mas também individuais. Sabemos que o maior fator de risco para contrair uma infecção resistente é ter tomado antibióticos recentemente. Como diz Chris Butler. Portanto, se você tomou antibióticos, ao contrair sua próxima infecção as chances de que esteja resistente são bem maiores. E isso é um problema, porque mesmo as infecções comuns como as do trato urinário, se forem causadas por um organismo resistente, se estendem por mais tempo. As pessoas precisam tomar mais antibióticos adicionais, o custo aumenta para o sistema público de saúde e os sintomas dos pacientes ficam muito piores. Dessa forma, o uso desnecessário de antibióticos afeta não apenas a sensibilidade futura das bactérias, mas também a qualidade de vida dos pacientes.